Segundo Reis. O livro de Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. A gente vai ler um pouquinho de versículos, né? A gente não sabe que eu gosto de ler muito versículo na hora da pregação, né? Para que os irmãos também venham acompanhar comigo. E não feche a Bíblia, né? Por favor, porque nós pregamos uma mensagem expositiva. Quando nós usamos esses sermões expositivos, todos nós devemos participar juntos, porque estamos fazendo uma exposição bíblica aqui daquilo que Deus quer falar conosco. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 23. Diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado, e assim se salvou mais de uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem de nós, dos nossos, está do lado de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, o rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu está em Israel contra o rei de Israel, as palavras contra o rei de Israel, as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, e nem essa cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: o Senhor abre os olhos deles, para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e viram, e esses que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? E ele respondeu: não os mate. Você mataria aquele que fizesse prisioneiros com sua espada e o seu arco? Ordena que lhes dê pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e eles os despediram, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel.
Que história, né? Eu leio essa passagem, a cada dia que nós estudamos essa passagem, a gente vai saboreando mais dela ainda, né? As lições que essa passagem ela tem de ensinar, e são grandes, né? Grandes. Se nós prestarmos bem atenção no propósito dessa mensagem para a gente vai entender que a gente precisa resolver algumas questões particulares nossas a cada dia, né? A gente precisa fazer algumas avaliações das nossas vidas, da nossa vida a cada dia. O texto começa aqui dizendo que o rei da Síria agora queria fazer uma emboscada para pegar Israel. Só que lá no lugar onde Eliseu estava dormindo, Deus foi lá e falou para Eliseu: olha, não vão fazer isso. Eliseu chama o rei de Israel e diz: olha, vocês não vão para esse caminho. Vocês foram para esse caminho, já está determinado que existe uma emboscada contra vocês. O que ele fez? O rei de Israel obedeceu e desviou-se daquele caminho e foi para outro lugar que Eliseu tinha dito para ele. O rei da Síria ficou furioso e pensou: tem um X9 no meio aqui, né? Não pode, né? Estava tudo já planejado, tudo certinho, para que nós pegássemos na emboscada o povo de Israel e o povo de Israel desviou alguém e contou para eles, né? Então, como faz tanto. Tem algum de vocês aqui que estão do lado deles lá? Aí alguém contou assim: não, tudo que o senhor fala aqui, tudo que o senhor pensa aqui, Eliseu lá em Dotã sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então, o nosso problema é Eliseu. Então vamos pegar Eliseu. Vamos acabar com esse negócio. Vamos acabar, porque destruindo Eliseu, só pensamento do rei da Síria. Destruindo Eliseu, nós vamos ficar tranquilos nessa investida por Israel. Só que eles chegam lá, não foi isso que aconteceu. Mas em primeiro lugar, o que o texto tem de ensinar? Que Deus sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Isso é uma coisa que Jesus disse para Pilato, não, ele disse para aqueles soldados que estavam vindo até ele. Entenda só o texto, ou a palavra de Jesus, ou o que Jesus quis dizer, o que Jesus mostrou para eles, uma verdade para eles. Quando Jesus desce no jardim de Getsêmani, o que ele se confronta? Com Judas beijando o seu rosto e os soldados romanos para levá-lo à prisão, para ser preso. Mas Jesus fala uma palavra que chama muito a minha atenção. Diz: olha, quantas vezes estive no meio de vocês e vocês nunca fizeram nada contra mim. E vocês estão vindo agora porque o meu Pai permitiu, porque chegou a hora, chegou o tempo. Então isso está acontecendo não é porque vocês foram privilegiados, ou porque vocês foram os caras, os estrategistas e etc. Não, é porque o meu Pai prometeu. Jesus também disse para Pilatos: olha, se meu Pai quisesse, ele mataria todo mundo agora, mas por conta que Deus, por causa do propósito dele, eu estou aqui. Então, amado, não tem nada. É uma coisa que nós temos que aprender: que não tem nada que venha sobrepor ou venha estar além dos limites de Deus. Deus não tem limite. Deus é ilimitado. Nós sim temos limite, mas Deus não. Deus sabe todas as coisas. Acontece conosco o que Deus quer que aconteça. Até as coisas mais, aquilo que é mal, aquilo que é ruim, até mesmo o pecado dele, Deus permite que aconteça. Não da vontade dele, mas Deus permite. É para mostrar alguma coisa para a gente, é para poder nos ensinar, é para nos guiar, é para nos direcionar, é para poder mostrar para mim que aquilo que eu fiz é errado, que aquilo que você cometeu não é legal, é errado.
Lembra de Pedro? Se eu nunca te negarei? Não. Qual foi? Pedro. Sabe o que está dizendo? Jesus, talvez ele deu aquele sorrisinho, né, de amor para Pedro. Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes, antes do galo cante pela sua segunda vez. Aí, eu não posso saber. Isso foi preso. E Pedro é o único dos discípulos que foi correr atrás de Jesus. Mas ele correu escondido. Aí chegou lá alguém: você não era aquele negativo, eu não conheço esse homem. E por 3 vezes isso aconteceu. E quando o galo canta, Pedro vem a lembrança do que Jesus falou. Sempre assim, Deus fala com a gente: olha, não faça isso, não vai para isso, fica por aqui, não fala isso, não faz aquilo. Deus sempre está nos orientando em todos os sentidos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja dentro da igreja, nas pregações, nos louvores, nos cânticos, em tudo Deus tem falado conosco, mas a gente tem ignorado. E aí quando acontecem as coisas que eu falei, lembra aí, você vai lembrar: poxa, aquele pastor pregou sobre aquilo, olha, lá em casa, e alguma coisa estava fazendo que eu não fizesse isso. Às vezes Deus até tira os recursos nossos para a gente não cometer bobagem. Eu falei aqui inicialmente, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria a escola para poder o meu neto ter a sua festinha, para poder fazer a apresentação dos seus irmãos. Até os meus recursos Deus tirou. Porque se fizesse isso, só não sabia como ficaria meu coração, sabendo que ele estava naquele momento, naquele terrorismo, naquele terror que botava lá em frente à escola dele. Imagina só. Então, gente, Deus faz isso. Às vezes Deus, ele até permite a gente passar por alguma coisa ruim. É para dizer: está vendo aí? Se você não ficasse, não entrasse na sua teimosia, porque o homem ele às vezes, na sua obstinação, ele acaba querendo fazer bobagem. Imagine se o rei fosse bater no peito: não, vou parar aqui mesmo, não vou, não quero saber disso. Mas ele respeitava o homem de Deus. Diz a Bíblia no capítulo 20, versículo 20 de 2 Crônica, fala que crede nos profetas e prosperareis. É muito importante você crer nos seus profetas, no que ele fala, no que ele prega, no que ele ensina. Talvez ele nem viva, né? Mas você ouviu o que ele fala, né? Ele não vai para o inferno, mas você vai para o céu. O importante é isso. Brincadeira, mas essa é a realidade. Então, entendeu? Imagina se o rei, no Marcos, desobedecesse, não fosse. Ele obedeceu. Aí criou, sabe, uma grande fúria do rei da Síria. Eu vou acabar com esse homem. Aí planejou tudo lá e foram lá. E chegaram de noite, fizeram uma reunião, carros, cavalos, umas tropas para cá, tropa para cá. Gente, para quê? Para pegar um homem. Ele fez tudo isso, né? Fico pensando nisso, não pode. Para pegar um homem, pegou tropa, pegou cavalo, pegou carros, né? E aí, se ele no nosso meio, mas existem aqueles que sem fé, tem aqueles que devem dizer assim: pastor, não vai dar certo, pastor. Irmão, não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Não. É falta de visão de Deus. É por isso que nós temos que respeitar a visão do líder da igreja, do pastor da igreja, da sua liderança, dos seus pais, filhos. Eu sou filho, né? Hoje pela manhã fiz questão de dar um texto de 2 minutos, né? Foi até pouco, mas é que eu lembrei na hora para te mandar para minha mamãe, né? Eu quero ler ali, para minha mãe, para mim, é tudo, né? Tudo que um filho espera de uma mãe. Eu estou com 56 anos de idade, você tem ideia que aquela mulher está fosse um bebê? Eu não entendo isso. Eu fico, sabe, pensando: eu não sou uma criança, mas não. Como é que ela trata assim, como se fosse um bebê? Mas eu estou brincando, mas é isso que faz mais amar aquela mulher a cada dia mais, né? Então, a visão, não tem visão, o seu líder é a sua visão. O líder, na verdade, precisa ser precisamente o pastor da igreja.
pode ser seus pais, pode ser alguém que está com sua autoridade nessa terra. Mas você precisa obedecer, o que é obedecer? Mas aí esse jovenzinho, que a Bíblia diz que é nome, mas possivelmente deve ser o Geazi. E aí, ele, quando vê aqueles carros, aquelas tropas, quando vê os carros, quando vê o soldado, ele fica nervoso. Mestre, profeta, olha lá fora. Eliseu normalmente, fico imaginando como um profeta que vive em comunhão com Deus, vive calmo na hora de adversidades. Que simples. Ele olha assim, ele fala aqui, não tenha medo, no versículo 16, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. Eu fico imaginando aquele jovem ali do meu lado, vamos soltar eu e o profeta, está ficando louco, né? Lá existe uma tropa, milhares de soldados, e aqui só está eu e o profeta. Mas aí ele entende, isso é outro ponto positivo para o profeta, entender as pessoas que a qual ele está liderando também, entender que as pessoas não têm a mesma fé ou a mesma visão que você tem, porque Deus, quando dá a visão para a igreja, ele vai dar para o líder, e aí ele vai entender que os liderados, aquelas pessoas que são membros da igreja, ele não tem a visão que Deus deu, então ele vai trazer a visão para as pessoas. E nisso é hora. Ele fala: Senhor, abre a visão desse menino, faça que ele veja o que eu estou vendo. E aí Deus abre a visão dele, diz o texto, e aqui no versículo 17 ele vê cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. E aí Eliseu agora mudou a história. Quem era cego era o jovem, agora ele ora para que Deus seque também os seus inimigos, para que ele não veja, e para que eles não possam, porque a visão ela é o produto das nossas ações. Sabe disso? Não é o tato, né? Por exemplo, você, se fosse o tato, você colocaria a mão no fogo, não colocaria na mão, bota aí a venda nos olhos, não é verdade? Diz que a ação da nossa vida é o nosso tato, né? Mas eu discordo disso, porque você não está vendo, você vai colocar a mão, certo? Mas se você vê, você não vai colocar a mão no fogo, você não vai confrontar o perigo. Então Deus, o que ele faz? Ele ora para que os soldados, que Deus segue os soldados. Então Deus coloca cegueira ali no meio dos soldados. Mas o que me chama a atenção é a atitude de Eliseu. Nós temos aqui, numa mensagem que tivemos aqui, sobre vingança. E aqui nós aprendemos mais uma vez que nós não devemos nos vingar, por mais que o inimigo se levante contra nós. Quando o inimigo se levantar contra vocês, ele fala assim: Senhor, segue a vista dele, mobilize ele, Senhor, vá lá. Se fosse vingança, você diria: vai-se embora, manda logo um fogo consumidor, acaba. Não faça isso, não faça isso. Senhor, segue ele, não permita que ele veja, faça que ele se cego para que eu possa guiá-lo, para que eu possa conduzi-lo. Assim acontece às vezes, irmãos. A maioria das vezes que as pessoas se revoltam contra alguém, tem que orar dessa forma. E eles não nos ensinam isso aqui para a gente. E aí, Deus cega. Aí Eliseu vai e fala assim: olha, eu vou aqui no versículo 19, eu vou guiar vocês, né? Esse não é o caminho. Vamos, me segue. Aí começa a se guiar aquele exército. E leva ele para onde? Para o terreno do inimigo, para Samaria. E quando chega em Samaria, aí o rei já entra, ele já é automático, né? Vamos matar ele! Podemos matar. Eu não os trouxe para serem mortos, eu os trouxe para ensinar uma lição para eles.
É assim que a vez devemos fazer: conduzir as pessoas, ensiná-las algumas lições, também próprio delas. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que nós não somos negativos por aquilo que fazem mal para a gente. Ao contrário, alguém fez mal para você, mostre para ela, ensine para ela que o que ela fez não foi certo. Mas como? Primeiramente, ore: Senhor, me orienta o que eu devo fazer nessa situação, né? Porque a nossa oração é em favor do que as pessoas que também nos ofenderam sejam abençoadas. O que Jesus ensina para a gente lá no Sermão da Montanha? Amai os seus inimigos, isto é, não sinta rancor dos seus inimigos. Ame eles. Se precisar de você, das suas horas. Ore para aqueles que vos perseguem. Pensou você orar para a pessoa, né? Por exemplo, o Silvio e eu somos inimigos, né? Como eu estou um pouquinho mais forte que o Silvio, só que o Silvio tem um problema, né, irmão? Se ele sabe que é arte marcial, eu não sei, né? Então quem vai levar pior sou eu, né? Então não vou brigar com o Silvio. Eu já tenho ciência que se eu brigar com o Silvio, ele vai dar um voo em cima de mim e acabou o água. Eu vou perder, né? Aí acabou comigo. Mas aí, né? Não tem isso, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. Não vou orar para Deus matar ele, vou orar para Deus para que ele possa ser meu amigo. Vou orar para Deus abençoar ele. Então ele perseguiu, então eu vou orar para ele. Senhor, a palavra, quando eu dizer a palavra Silvio, ele vai sair de uma forma não com raiva. Senhor, abençoa o Silvio. Ele é perseguido. E tem mais: abençoar aqueles que vos amaldiçoam. Maldição, nós não estamos aqui para amaldiçoar ninguém, mas para abençoar Deus. Quando você passar por alguém, abençoa ele, por mais que seja terrível. Mas o pastor, aquele camarada, ele é perigoso. Abençoa ele. Eu sempre falo que as pessoas que estão no mundo do crime, elas podem futuramente ser uma bênção nas mãos do Senhor. Nós precisamos aprender essas lições. A gente ensina isso para a gente aqui. Levou para Samaria. Quando eles chegam no meio de Samaria, o que Jesus faz? Senhor, agora abra a visão deles. Imagina agora o susto que estão lá. Quando eles abrem a visão, eles estão dentro de Samaria, não tem que correr mais. E o que Eliseu fala com eles? Qual é o recado que Eliseu fala para o rei? Dá o que comer e dá o que beber para eles. Deram o que comer, deram o que beber, e assim agora vocês podem beber. E qual é a lição que está disso? Está aqui no versículo 23. E eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. E está me ensinando como vencer o inimigo. Guerra, olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona. Nunca funcionou. Você vê aí fora, mas quando alguém vai entrar nesse sistema de fazer essas coisas, sempre vai dar errado, porque uma violência gera outra violência, e assim vai gerando outras violências. Se Eliseu aprova que o rei matasse aquele exército, iria existir, iria acontecer outra guerra. O que eles fazem? Pagam o bem com o mal, e mais tarde, Paulo ele nos ensina no capítulo 12, fala agora de Romanos, pagar o bem com o mal. Aqui que Eliseu faz. O que eles queriam? Aprisionar Eliseu. Queria matar Eliseu, quem sabe? Queriam falar matar, mas sinceramente queriam matar porque Eliseu era o problema. Mas ele sabia disso. E em vez de querer, agora vou acabar com esse povo, que é o inimigo deles. O inimigo deles. Não, ele disse: dá de comer, dá de beber. Nós temos que ser a diferença deste mundo. A diferença qual é?
70 discípulos, quando eles foram fazer a sua campanha missionária. Quando você chegar numa cidade, você diga: a paz seja com todos. Mas se não der paz, não tem importância não. Você chegou lá e eles não te trataram bem, não tem importância. Não amaldiçoe, sai da cidade, porque a paz que você deu para ele vai voltar para você. Não, quem ganha nisso tudo somos nós. É isso que está ensinando para a gente. O que Jesus ensinou, que Jesus também ensinou, é que quem ganha em você conseguir pregar a paz é você mesmo. Quanto mais paz você prega, mais paz você vai ter, mais graça você vai ter, mais unção você vai ter. É isso. Deus, Ele quer abençoar a sua igreja. Como a irmã falou que agora, isso aí eu não estou ciente, né, que existe igreja ou não lá em Rio Grande do Sul. Eu acredito que isso não confere muita coisa não, porque quem investiu hoje não tem o mesmo barraquinho na igreja, né, no lugar. Talvez, vou falar que eu sempre prego e ensino, que talvez a igreja não esteja, né, cumprindo as suas responsabilidades como deveria cumprir, porque é aquilo que eu sempre falo. Quando uma igreja ela aplica na sua entrega a palavra de Deus para o mundo, as coisas funcionam. É por isso que nós estamos por isso, né? É por isso que todos os dias que eu estou pregando aqui é para poder trazer para os irmãos esse tipo de consciência de nós, a responsabilidade que o mundo tenha paz ou não é da igreja, é nossa responsabilidade. Temos que pregar a paz, não é trazer revolta, se meter em política, se meter em revolução, estar em passeata ou estar em outras coisas. Não, esquece isso. Política não pertence à igreja, né? Temos que votar? Sim. Isso é um dever cívico de todos nós. Crente não deixa voto em branco. Escutou, irmãos? Crente vota. Crente vai lá e resiste. Aperta lá o que tem que apertar. Nem que volta para qualquer um. Mas também seria também irresponsabilidade voltar para qualquer um. Vote em alguém a qual você tem certeza que pode ajudar. Por mais que ele não venha. Eu penso assim. Eu já tenho aqui, eu vou voltar para a vereadora. Prefeito eu não tenho, porque não sei que vai para o prefeito ainda, né? Não sei, é tanta circulação. Então, mas você tem que ter essa consciência. Eu, pastor, nunca vou dizer para você quem você tem que votar. Isso nunca pode ir. Nós temos que ter responsabilidade. Agora, quem tem que votar? Agora, não se meter em política não é o nosso papel. A gente pode se candidatar em política? Pode, irmão. Agora está disposto a pagar o preço? Está disposto a dizer não à corrupção? Quero lembrar os irmãos que gostam, também os irmãos que vão nos ouvir, que gostam da política, sabe que você falar não à corrupção, vai acontecer das duas uma. Ou você vai acabar cedendo, ou você vai acabar morrendo. Né? Mas aí, nesse morrer, vamos agora ver a história de Daniel, a fé de Daniel tinha. Daniel não se corrompeu, foi levado à cova dos leões. Mas também os leões não puderam fazer nada por ele. E percebe Daniel muito nervoso, como vejo alguns filmes, amigo dele, eu já vi o vídeo ali, amigo leão, calma leão, não, chegou lá. Nenhum deles fizeram nada, por dormir. Leão faminto, dormindo perto de Daniel. Então, amados, a lição que nós temos aqui é essa: nós temos o maior do que está no mundo. E quando o mundo está em trevas, nós temos a luz. O que significa termos a luz? Para resumir, porque nós não temos como pregar sobre isso agora. Ter a luz é você saber para onde você está andando. Como diz Jesus, ou melhor, o salmista falou isso, que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A
aquele que é guiado pela palavra de Deus, ele vai sempre estar certo da onde ele está dizendo. Eu me lembro que eu vou simplificar isso com uma experiência lá no trabalho. Eu cometi 2 erros lá no trabalho. Esses 2 erros podem me arrancar a bunda do dedo. Eu vou ficar com vocês. Sair sem lanterna e sair com chinelo, sem os calçados, o calçado apropriado para andar no terminal, como onde eu trabalho, de noite, no escuro. Aí eu vou andando, irmãos, tem a lança a lâmina da empilhadeira, mandei o dedo lá, irmãos. Arranquei, quase arranquei a unha. Aí na mesma hora, sabe como é que é? Crente assim, crente até se machucando tem lições, né? Bíblica. A Bíblia não automaticamente, tá vendo? Por isso que a Bíblia é a luz para o nosso caminho. Porque se eu tivesse com a minha lanterna aqui agora, eu estaria, eu tropeço. E pudesse com o meu sapato apropriado, não estaria me machucando, Então eu aprendi a lição. Então, aí entendi por que a Bíblia diz que nós temos que estar calçados e na orientação da palavra de Deus. Eliseu tinha tudo isso. Eliseu era um homem que não era enganado por qualquer coisa, sabia lidar com a adversidade, porque ele tinha certeza que Deus é o maior de todas as coisas. Olha para a tua família, olha para você mesmo e diz: Deus é maior, Deus é maior na minha vida. Ele tem o controle, o governo da minha vida. Ele tem o domínio de todas as situações. O versículo se equivocou. Vamos também fazer que este mundo se equivoque com a igreja do Senhor. E para que ele veja em você, veja em nós, não pessoas comuns que comem, dormem, levanta, trabalha, né, brinca, e a igreja é isso, né? Nós brincamos, nós nos alegramos, mas sobretudo nós temos Deus no controle da nossa vida. Quando nos depararmos com a adversidade, a nossa família vem olhar para nós e vermos como nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Isso vai mudar a história. Esses dias atrás, minha esposa estava conversando com uma das suas irmãs, me contando isso, né? E ela fez a irmã dela entender, dentro da palavra de Deus, do que é a importância de nós sermos a diferença. Nossa, ela fez a irmã dela chorar. Imagina só. É isso que vamos fazer, fazer as pessoas chorarem, as pessoas entenderem a importância que tem a gente andar segundo os princípios de Deus. E aí a gente vai fazer com que esse mundo entenda que a solução não vai estar agora em YouTube. Não sei que tipo vai cair essa política aí agora, que doido, né? Não sei, não está lá no palácio lá do Planalto, sei lá como fica esse presidente. Ele não está lá no Congresso Nacional, nem no Senado Nacional, não está lá no Rio de Janeiro, no centro onde fica o governador, não está lá, não está na prefeitura do Rio, no prefeitura de Itaguaí, não está em lugar nenhum, em Câmara de Vereador nenhum, está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Nós, igreja, nunca podemos depender de nada disso. Nunca. Uma vez, alguém disse para um colega meu, pastor também, aí ele foi fazer uma reunião, para poder conversar com o candidato a deputado. Aí ele foi lá, olha só a perguntinha do cara para mim: pastor, o que a sua igreja está precisando? Foi uma ofensa, né? Escureceu, tive a calma, senão minha igreja precisa de nada. Não precisava, não. Na época da construção,
estava no negócio lá, ele estava dando boca. A igreja precisa de nada. Nós vivemos em função do que é dízimos e do que é ofertas. A igreja só vive disso. A igreja vive disso. Nada mais do que isso. Agradeço a sua preocupação, mas eu posso voltar em você, mas só por uma condição: você me permitir entrar no seu gabinete e conversar com você referente à sociedade. Se você quiser, aí você me dá essa liberdade. Só que essa é a única coisa que eu faço. O que eu quero que você faça comigo, você me dê condições para te cobrar. Está tranquilo? Eu não vi o cara mais. Sou eu. Uma vez, eu fui convidado para conversar lá no Rio de Janeiro, não lembro onde é mais, e um desembargador do Rio de Janeiro. Irmãos, fui conversar não foi com qualquer advogado, não, é com o desembargador. Eu nunca pensei que poderia estar no meio desse povo, mas fui lá. Quando eu cheguei lá, na época ainda da política lá, eles estavam conversando, estava o desembargador e o vereador discutindo, porque um era do candidato a presidente e outro era do outro candidato a presidente. Eu fiquei quieto, eles discutindo, e a reunião ela desenvolveu. Aí me bateu com tudo, o menor de todos. Eu posso, se me permite, doutor? Aí eu comecei a falar para eles sobre a importância, falando sobre o sucesso. Olha, hoje, o nosso mundo, tudo depende da área paternal. Aí eu explico para eles um episódio que eu vi no Fantástico uma vez, que falava sobre Falcão, rei do tráfico. Que chegava para os jovens que estavam no tráfico e dizia assim: por que você está no tráfico? Aí dizia: porque meu pai é traficante. Aí eu estava para o outro: por que você está no tráfico? Aí ele fala assim: porque mataram meu pai, que era traficante. Por que está no tráfico? Porque isso tudo era referência pai. Aí eu disse para ele, lá, todo mundo me ouvindo: se nós aliviássemos, porque hoje em dia o que acontece? O pai chega em casa, sai de casa, o filho está dormindo, está de madrugada. Quando chega em casa, já está de noite, o filho está dormindo de novo. Aí eu penso: qual é a referência que essa criança vai ter do seu pai? Falei do desembargador. Então, se nós queremos uma política perfeita, vamos dar um bom trabalho para os pais. Irmãos, acredito que eu terminei com a reunião. Ele deu uma desculpa que ia beber água, não sei o que ia fazer. Acabou a reunião. Nunca tem mais reunião mais. Não engano. O nosso papel da igreja não é defender essas pessoas. Nós temos que tirar a luz para essas pessoas. Porque o maior está conosco. Não vocês têm o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vocês, nós, vivemos debaixo da orientação do Todo-Poderoso. Eu falei que nessa noite, repito: ninguém vai fazer nada com você que Deus não venha permitir. E se Ele permitir, Ele vai querer, intermédio desse dano, glorificar o seu nome e exaltar o seu nome sobre esta terra. Aleluia. Sabe disso? Nunca se esqueça disso. Deus é maior. Paulo João, mostrando isso, não posso até ler, eu quero ler aqui isso. Primeira carta de João. João fala de algo muito interessante que eu queria ler na íntegra dos irmãos. Capítulo 5, versículo 4. Quero ler 1 João. Olha só. Olha as condições para vencer o mundo. Capítulo 5, versículo 4, 1 João, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, não? É o que?
É a nossa fé. Aí você retarda um pouquinho, capítulo 4, versículo 9. Perdoe, irmãos. Eu fugi daquilo que eu queria ler, mas estou me escrevendo, mas agora não vem na minha mente agora. Mas eu posso escrever aqui, não vou encontrar agora não, mas fala o seguinte: maior é o que está conosco do que está conosco. Aí vamos lá. Se ele é maior, que o maior está conosco do que o maior que está no mundo, e quem é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Então, se você crer e continuar crendo no Senhor, se declare agora definitivamente um vencedor. Olha para Deus. Não chegar em casa hoje, mas faça bonitinho para Deus. Eu creio em Ti. Eu creio no Deus. Por isso eu me declaro hoje, Senhor, mais do que vencedor. Paulo falou isso: nós somos mais que vencedores. Somos muito mais. Lá fora, eles têm que competir para vencer. Nós não. Nós só precisamos crer para vencer. É por isso que Paulo deixa para a gente, capítulo 6 de Efésios, as armaduras que devemos vestir para poder vencer. Amém? Podemos dar uma salva de palmas para esse